Érica fazer a leitura para nós. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Amém. Na quarta-feira nós vimos sobre o Salmo 124, né? E lá no Salmo 124, o cerne do Salmo é Deus está conosco e Ele vem estar conosco. Aqui no Salmo 125 a exortação segue uma sequência, aí de conteúdo, mas ele vai nos exortar a confiar nesse Deus que está conosco, independente das circunstâncias. Né? Romanos 8:28 vai reforçar isso no Novo Testamento. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu quero fazer aí algumas perguntas. A primeira delas aí diz respeito ao Romanos 8:28. Que todas as coisas são essas? Os microfones estão abertos, agora você pode responder. Quando Paulo fala lá em Romanos 8:28, todas as coisas, o que todas as coisas são essas? As boas e as ruins. As boas e as ruins. Sim. Sim. Como? É para o nosso crescimento. Para nos aproximarmos de Deus. Você está querendo dizer então que quando a gente passa por dificuldade, por aperto, a gente corre para Deus? Não devia, né? A gente devia correr para Deus o tempo todo. E aí mais coisas boas do que ruins aconteceriam. Mas todas as coisas. As boas e também as ruins. Deixa eu fazer uma outra pergunta a vocês. Se a gente pudesse controlar, se a gente pudesse escolher, a gente só escolheria coisas boas. Confere? Sim. Mas você tem controle de tudo o que acontece na sua vida? Não. Controle de nada, né? Deixa eu começar com a pergunta básica. Você escolhe... Não. Se fosse escolher, você escolheria o Brasil? Sim. Sim. Todos? Levanta a mão quem não. E escolher outro lugar para nascer. Você conseguiu escolher os seus pais? Não. Não. E aí eu estou começando já do início da vida, mas dali até a morte, você não escolhe nem a roupa que você vai ser enterrado. Obedecer é outra coisa. Nada a gente não tem controle, a gente até acha que tem, mas na verdade, no fundo, nós não temos esse controle tão... não é tão verdadeiro que a gente tem o controle sobre todas as coisas. E o Salmo está dizendo para a gente isso. Você precisa confiar em Deus, porque é Ele quem tem o controle sobre todas as coisas. Quando as coisas desandam, o que você costuma fazer? Quando as coisas não dão errado, quando foge ao seu planejamento, o que você costuma fazer? Buscar Deus. Buscar Deus. Falar com Deus. Uhum. E o que você coloca para Ele, Aldenise? Me derramo, pastor. Eu me derramo, entendeu? Porque passando, né? Uhum. Eu clamo ao Senhor que Ele dê seu poder sobre o nosso planeta, salve o nosso planeta, salve a vida das pessoas. E assim a mesma coisa eu faço, porque com tudo que acontece, porque eu creio, né, que eu tenho um Deus poderoso e tudo é tempestade, vai passar. No tempo que ele achar necessário. Amém. Amém. O Salmo 125, ele vai trazer, a mensagem que ele traz é que na caminhada cristã, nessa caminhada que a gente tem aqui na vida, junto com Deus, confiança em Deus é a primeira e a principal característica dos filhos de Deus.
Se você não confia em alguém, você não vai andar com essa pessoa, não vai buscar informações vindas dessa pessoa, simplesmente porque você não confia. Você não vai procurar a orientação de um médico se você não confia naquele médico. Você não vai procurar uma orientação jurídica de um advogado se você não confia naquele advogado. Então, o que o Salmo está colocando é confiança é o principal, é o princípio com Deus. Se a gente não confia, a gente não obedece, a gente não conhece, não busca o conhecimento, a gente não crê inteiramente em Deus, se a gente não vier a desenvolver esse relacionamento de confiança. Né? O Salmo 125 ele é dividido aí em 3 partes, a estrutura dele está dividida em 3 partes. 3 coisas que nós precisamos. O salmista fala de Deus, nós precisamos orar e nós precisamos vigiar para não sermos desviados dos caminhos do Senhor. Tá? Então, três coisas que ele coloca. Nós precisamos lembrar das promessas, orar e vigiar para não sairmos do caminho do Senhor. O Salmo, a gente não tem indicação de quem escreveu esse Salmo, o texto não diz, tá? Mas o que ele foi escrito dentro de um contexto de dominação. Havia um rei ímpio que dominava sobre a nação de Israel. E tem 2 circunstâncias aí que isso pode ter acontecido. Uma dominação estrangeira, e a gente vê os moabitas, os filisteus e outros que oprimiam o povo frequentemente. Você vai ver isso registrado muito lá em Reis e Crônicas, né? De nações vizinhas oprimindo o povo descrito nesse contexto, ou essa opressão que descreve o Salmo aí, pode ter sido de um rei de Israel, um rei que se desvia dos caminhos do Senhor e vai trilhar o caminho dos ímpios, longe dos caminhos do Senhor, e vai fazer o povo sofrer. A gente vê isso também em Reis e Crônicas, e um bom exemplo disso é o rei Acás, né? Ele não temia ao Senhor, a sua esposa não temia ao Senhor, a nação toda se afaste dos caminhos do Senhor. Né? O quadro geral era de que os verdadeiros, os crentes de verdade, vivendo debaixo da opressão, da perseguição, cheio de maus exemplos ao nosso redor, ao redor deles, né? De pessoas corruptas, e corruptos aí não só porque roubavam dinheiro do povo, mas corruptos porque levavam o povo a se fazendo com que essas pessoas deixassem a sua fé e começassem a olhar as pessoas que eram ímpias com bons olhos. O Salmo coloca uma situação de que essa luta prolongada começou a fazer com que algumas pessoas que estavam querendo servir a Deus começassem a falar: que vantagem tem eu servir a Deus? Eu estou aqui me esforçando para fazer o que Deus quer, só acontece coisa ruim. Deus está falando, está mostrando esse contexto, e o que ele tem para dizer para a gente nesse Salmo é Ele que guarda, é Ele que cuida. O que nós precisamos fazer é levar o nosso pensamento a Ele, lembrar do que Ele nos prometeu, orar sem cessar e vigiar para que a gente não venha se afastar aí dos caminhos do Senhor. Né? E esmiuçando isso um pouquinho mais, começando a falar sobre nós precisamos lembrar das promessas, o Salmo nos dá promessa, ele escreve as promessas aí, mas ele fala quem vai ser o alvo dessa promessa. Ele não fala, a promessa é para todo mundo, independente do que você faz. Não, ele está falando, a promessa é para um grupo específico. E ele fala, a promessa é para aqueles que são justos, versículo 3. Para aqueles que são bons, o versículo 4, e os que são retos de coração, coloca para nós, nos coloca, todas essas promessas são apenas para aqueles que amam ao Senhor, que querem viver de acordo com seus preceitos, com a sua vontade, que se deixam conduzir pelo Senhor, né? Para que você se lembre da promessa e viva a promessa, você precisa confiar. E aí eu acho que a primeira pergunta é: o que é confiar? Eu fui pôr algo, ou alguém, ou a si próprio, sobre a guarda de outra pessoa ou de uma instituição. Você confia quando você se entrega para que outra pessoa possa resolver as coisas por você. Então, pensando nessa linha, seguindo essa linha,
Confiar em Deus significa que você vai colocar a sua vida na orientação de Deus, e a orientação de Deus a gente vai encontrar na palavra de Deus. Tudo que precisava ser revelado está lá na palavra de Deus. Confiar em Deus é saber que nós não temos forças ou recursos suficientes e que Ele é a fonte de segurança e proteção que nós precisamos. Confiar em Deus é falar, eu não dou conta, mas eu sei quem pode resolver isso para mim. Eu sei que... E aí dentro das promessas listadas ali, nós vimos que as promessas eram para um grupo de pessoas, para aqueles que seguem ao Senhor, mas ele lista aqui 3 promessas que vale a pena a gente considerar aqui no Salmo 125. Firmeza, proteção e livramento. Firmeza, proteção e livramento. 3 promessas aí que Deus nos dá, que é aquilo que a gente está, a profundidade daquilo que a gente está cantando. Né? Vamos na primeira, vamos começar do começo. Primeira, ele fala lá, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. O monte Sião, vocês estão vendo a foto aí, e deixa eu ver se eu consigo circundar. O monte Sião originalmente só tinha essa região aqui, ó, certo? Essa região aí, ela era uma fortaleza, uma cidade fortificada que pertencia a um povo chamado Jebuseus, tá? Era uma fortaleza que praticamente não dava para ser conquistada. As muralhas eram bem construídas, todas elas beiravam penhascos, então não era um penhasco e depois subir a muralha. Tá? E Davi só consegue conquistar essa cidade, essa fortaleza, por uma razão. Ele encontrou pessoas que contaram o segredo da muralha para ele. Dentro dessa muralha, dentro dessa fortaleza, havia uma fonte de água chamada Gion, que abastecia. Então pensa bem, eles tinham mantimentos, eles tinham uma fonte de água, cerco aí essa cidade, eles podiam aguentar muito tempo ali. Davi entra pelos dutos de saída desse ribeiro do Gion, por onde escoava o ribeiro. Os soldados de Davi entram pela cidade, se escoando ali pela subterrâneo ali do Gion, e entra quase que como, não dá para falar isso na época, mas o rio tinha que sair, aí eles canalizaram, eles entraram na cidade por onde o rio saía ali. Eles entram na cidade, dominam a cidade, e a cidade dos Jebuseus passa a se chamar então cidade de Davi, certo? E a cidade de Davi, depois Davi dá o nome de Jerusalém, na sequência aí de Jebuseus, Jerusalém. A cidade de Davi vai ser construída no período de Salomão, aqui ó, bem um pouco acima. No monte acima, o forte ficava no monte Sião, no monte do lado, que ali na região tem vários montes, no monte do lado, chamado Monte Moriá. Salomão, então, no futuro, depois desse período de Davi, ele vai construir o templo. Tem umas coisas interessantes. Aí no monte, você vai encontrar... onde Isaac vai ser... Abraão vai oferecer Isaac, seu filho, como sacrifício, e Deus vai libertar Isaac aí, falando, já testei a sua fé, e você não precisa sacrificar o seu filho, e mostra para ele que há ali ser sacrificado no lugar como morte substitutiva. É nesse monte também que quando a peste vem invadindo o país, Davi pergunta a Deus o que ele precisava fazer, e Deus orienta Davi a ir a uma determinada região e oferecer sacrifício. Essa região que ele vai se chama, uma eira, um campo, né, onde se seca grãos. Eu ainda morava na região, né? Davi compra aquele local, e esse local aí é o Monte Moriá, né? Só que tem uma coisa interessante aí. Então, pastor, uma coisa aqui o Monte Sião,
e aqui em cima o Monte Moriá. Por que que na Bíblia fala que em Sião está a casa de Deus? Aqui você já tem um desenho da cidade no período de Salomão. No período de Salomão já, ela cresce, ela se expande não só para cá, para a área do templo, mas para esse monte aqui do lado também. E toda essa região começa a ser conhecida como Monte Sião. Tá? É como aqui em Brasília, a gente chega no plano piloto e fala, estou em Brasília, não é? E na verdade Brasília não é só plano piloto, Brasília é o plano piloto e os satélites que estão ali perto dele, Cruzeiro, Octogonal, né, Noroeste, ali é Brasília, certo? E o desenho do avião a gente sabe que é plano piloto, mas quem vem de fora, quem olha de longe fala, tudo isso aqui é Brasília. Para a gente ver é que para eles e o registro bíblico daí para frente, toda essa região começa a ser conhecida como Monte Sião, ou simplesmente Sião, tá? Mesmo que eles estejam se referindo à cidade de Jerusalém, que a gente sabe que é ela que originalmente começa no Monte Sião, mesmo que ela é no Monte Moriá, mas quando fala em Sião agora, eles se referem a tudo, já na época do salmista ele já está se referindo a tudo, né? Todo o complexo de cidade de Jerusalém mais o templo. Sião passa a ser o símbolo então de segurança e firmeza para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que estão. A primeira promessa é firmeza, está ali consolidado, não vai ser mudado, não se tira um monte, uma montanha do lugar, ele está firme ali. Tá? Mas ele fala também que lá de Sião, no versículo 2, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em redor do seu povo, desde agora e para sempre. O que o salmista coloca de não mudar, de nós podermos confiar que ele está consolidado ali naquele local. O Senhor acampa os seus exércitos ao nosso redor e nos livra. O Salmo 34, 7 vai dizer, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Assim como a cidade tinha uma sensação, um contexto de proteção por causa dos montes, Deus nos guarda. E a pergunta é, nos guarda de quê? Olha, Ele nos guarda dos ataques da carne. Nós somos costumeiramente tentados em 3 áreas. Na nossa carne, os nossos desejos carnais. O mundo nos tenta com aquilo que ele pode nos oferecer e tem nos oferecido, e os ataques espirituais que Satanás nos ataca. Então, do que ele nos protege? Ele nos protege da carne, ele nos protege do mundo, ele nos protege dos ataques de Satanás. E o terceiro livramento que ele dá aí, a terceira promessa que ele nos dá é livramento. E livramento de quê? Olha, o versículo 3 vai nos dar uma orientação do que é esse livramento. O versículo 3 diz, o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Quando ele coloca aí a palavra cetro dos ímpios, o que ele está dizendo? Os governantes usavam, que representava o poder, né, o domínio, tá? O poder real. Só o rei tinha o cetro na mão, ele representava o governo. E no caso aqui, no Salmo, ele coloca que quem está governando é um ímpio. Há um ímpio aí governando todas as coisas, e isso está trazendo sofrimento aos servos de Deus, trazendo sofrimento aos justos. Deus então está declarando aí no versículo 3 que ele não vai permitir que o justo permaneça subjugado por muito tempo. Ele não vai permitir que o governo do ímpio demore muito tempo. E há uma razão para isso. A razão é para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Ele está dizendo, olha, eu tenho o controle, eu sou o Senhor, e eu tenho o controle, e eu vou dar um prazo para isso. Tá? E ele faz para livrar o justo e nos abreviar da tribulação.
Lá em Mateus 24, 22, lá no sermão profético, lá no Novo Testamento, Jesus vai falar que, quando ele fala da tribulação, ele vai falar que se não fosse abreviado, se não fosse reduzidos aqueles dias de grande tribulação, de domínio do cetro opressor, nenhum justo, esmagados, mortos ou simplesmente iriam se afastar, iriam apostatar da fé. Por que Deus ele não vai deixar que esse domínio dos ímpios se prolongue? Não é vontade de Deus que haja um governo ímpio por um tempo prolongado, mas há uma razão para isso, e a razão é que se o domínio do ímpio for muito diferente dos servos do Senhor, não servirem a ele como deveria, com a fidelidade que deveria. A gente vê um pouco disso no Brasil e durante anos a gente escuta o que é que tem, todo mundo faz, e a gente viu esse mundo entrando dentro da igreja porque durante muitos anos o povo de Deus ouviu e quis imitar os padrões do mundo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz assim: não vos sou eu, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. E aqui em Coríntios, então, a gente vê uma coisa bem interessante de observar. Olha só, a tentação vem. Não é porque Deus está conosco que ele vai falar, vocês estão isentos, vocês não vão passar por nenhuma dificuldade. Conosco, com ele, nós vamos passar a tribulação. E mais do que isso, ele fala, olha só, mas a tribulação vem, mas ela vai ter uma medida. Não vai ser algo que vai extrapolar a sua força ao ponto de fazê-lo se afastar da fé. Ele não permitirá que você seja tentado além da sua capacidade. Eu já estou no meu limite. Os irmãos que me conhecem sabem que eu sou muito fã de ginástica, só que não. Toda vez que a gente está fazendo exercício, você está para desistir, o treinador fala assim, vamos lá, mais 2, eu vou contar até 5. Esse 5 parece que nunca chega, né? Ele conta 1, porque ele sabe que você está achando que você está no limite, mas ele nos conhece e fala, você pode muito mais do que você está achando que pode. Deus olha para a gente e ele está falando, olha, eu não tenho força, mais do que você tem força para aguentar, mas sou eu quem sei a força que você tem, e você é muito mais forte do que você acha que é. Às vezes a gente fica achando que qualquer coisinha desmonta a gente. Deus está olhando para a gente e está falando, você é mais forte do que isso. Vamos lá, se levanta, força, fé, coragem, confia em mim, segura na minha mão que você ainda até agora. Né? Por quê? Porque é Ele que vai nos dar força, é Ele que vai prover o livramento e é Ele que vai nos fazer suportar todos esses momentos. 3 promessas aí que Deus dá para a gente: firmeza, força e livramento. Firmeza, força e livramento. Nós precisamos lembrar, vamos ter uma outra atitude. Nós precisamos lembrar de orar o tempo todo. O versículo 4, o salmista ora pedindo a Deus que venha agir com bondade, com benignidade para com seu povo. E ele fala lá, faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. E aí tem uma coisa interessante da gente considerar. Fazer o bem não significa que Deus vai fazer tudo o que você quer. Deus não tem servos mimados, Deus tem soldados prontos para a batalha, firmes no Senhor. Tá? E isso significa que Ele não vai fazer tudo o que você quer. Ele vai te dar tudo o que você precisa, não o que você quer. O que o salmista pede a Deus, ele entende isso, mas o que o salmista pede a Deus quando ele fala, faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos, é que Deus nos fortaleça durante as tentações e provações e nos proteja, nos afastando do pecado, para que a gente não venha se distanciar do Senhor. Ele está pedindo, olha, faz o bem, não deixa a gente se afastar de Ti. Faz o bem, guarda-nos nessa caminhada, faz o bem, reforça a minha fé, fortalece a minha fé, faz o bem, me guarda de ser tentado para que eu não venha a abandonar o Senhor.
isso que o salmista, a terceira e última atitude que o salmista considera, ele fala que nós precisamos vigiar para não nos desviarmos dos caminhos do Senhor. Aí tem uma primeira pergunta que a gente precisa considerar: quem são aqueles que se desviam? Olha, irmãos, para se desviar dos caminhos do Senhor tem uma condição básica: você tem que ter andado nos caminhos do Senhor. Ninguém que nunca andou nos caminhos do Senhor vai se desviar do caminho do Senhor. Quem se desvia dos caminhos do Senhor são aqueles que andaram com o Senhor, mas na hora da dificuldade cederam ao pecado. Na hora que as pressões vieram, que os amigos falaram: o que é que tem, todo mundo faz, é assim que acontece, vai ser bom para você, pode confiar em mim. Essas pessoas se deixaram intimidar pelo grupo, pelo desejo do pecado, enfraquecidos por esse desejo de pecar, eles pecaram e se afastaram de Deus. E o triste desse versículo aí, o versículo 5, é que Deus vai falar que esses vão ser tratados como os ímpios serão tratados no dia do juízo. Olha lá o versículo 5. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas e mesmo que num primeiro momento possa nos dar prazer, mesmo que se desviem para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores, aqueles que abriram mão do seu relacionamento com Deus. O destino desses vai ser o mesmo daqueles que não conheceram ao Senhor. Ele termina dizendo paz sobre... E 3 conclusões que a gente precisa guardar em nosso coração. Em nossa jornada, irmãos, nossa jornada para a glória, nós todos aqui somos peregrinos, nós vamos encontrar dificuldades. Nós vamos caminhar em um mundo que é hostil àqueles que querem servir a Deus, cheio de inimigos. Nessa caminhada, Deus nos afirma proteção em meio aos perigos. Na palavra, para que a gente não caia. Mas se você não lê a palavra, se você não busca a Deus, como é que você vai encher o seu coração e a sua mente com a orientação correta de Deus? Você não vai conseguir. Por isso que ele coloca que é importante você se aproximar e confiar e buscar a Deus, se encher da palavra dele, para que no dia mau, na hora difícil, a palavra dele venha, brote na sua mente, te encha de força para que você consiga voltar a caminhar. Um dia, irmãos, um dia haverá juízo de Deus sobre toda a terra e todos nós vamos ter que comparecer diante do Senhor e seremos julgados pelas escolhas que nós fazemos agora, nesses dias, enquanto estamos vivos. E é na palavra de Deus que nós vamos encontrar a resposta e a proteção para o nosso caminho, mas principalmente é na palavra de Deus que nós encontramos a salvação. É na palavra de Deus que nós vamos ouvir a voz do Espírito Santo nos conduzindo à presença do Pai. Sabe, o Salmo, para mim, ele diz muita coisa. Ele diz que nós precisamos, a despeito de tudo que estamos vivendo, das dores e dos sofrimentos que nós passamos, esse vírus está causando, aqueles que já estão doentes, independente disso tudo, nós precisamos confiar no Senhor. Mas para confiar em Deus, nós precisamos conhecer a Deus. Para conhecer a Deus, nós temos que buscar na palavra. E ao conhecê-lo, ao buscá-lo na palavra, nós precisamos obedecê-lo. Se isso acontecer, Deus vai nos dar firmeza, Deus vai nos dar proteção, Deus vai fazer o bem, nos mantendo firmes nessa caminhada, mas somente para aqueles que desejam servir a Deus com inteireza de coração. Eu quero convidar a você a fechar os seus olhos e a considerar os seus caminhos, a pensar como Deus está agindo na sua vida e como Deus está agindo através da sua vida. O que já tem feito por mim e por você. Nos lembrar daquilo que Deus fez, nos lembrar das suas promessas, é dizer: Deus já esteve comigo e Ele é fiel, Ele ainda me guarda, Ele vai me proteger. Como o salmista no Salmo 23, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, Ele ainda está conosco o tempo todo.
E a gente tem que lembrar disso. O Salmo 124 vai dizer isso. Deus está conosco hoje e Ele está dizendo, Deus está conosco, apesar das circunstâncias. Apesar de tudo estar dizendo não, Deus está conosco. Deus guarda você. Deus te ama o suficiente, tanto que deu seu Filho. E isso é o suficiente para guardar você em toda essa peregrinação, em todos os dias que estivermos vivendo aqui na terra. Deus só espera que você responda a Ele, abrindo seu coração para Ele, dizendo, Senhor, eu quero viver para Ti, eu quero seguir a Tua orientação, eu quero caminhar conforme o Senhor deseja. Vem ser Senhor da minha vida. Ele já é Senhor e Criador de todas as coisas, mas Ele dá para mim, para você, essa opção, de querer caminhar com Ele, ou de falar, não, não quero. Há consequências para cada uma, e a consequência de falar, eu quero estar ao lado de Ti. Você vai estar ao lado do Senhor, hoje, enquanto caminhamos aqui, e quando cessar os nossos dias aqui na terra, nós vamos estar ao lado do Senhor por toda a eternidade, usufruindo da presença de Deus. Mas é uma opção sua, não é opção minha. A opção e o convite que eu faço a você hoje é, confie no Senhor. Se você quer ser como os montes de Sião, que não se abalam, mas que estão firmes, permanentemente firmes, confie sua vida ao Senhor. Se você entende o que eu estou lhe falando, você que está aqui nessa reunião agora, ou você que está acompanhando pelo Facebook e entende que você precisa ter esse encontro, que você precisa depositar a sua vida, confiar inteiramente no Senhor, faça essa oração comigo e diga, perdoa os meus pecados. Eu não quero mais caminhar como os ímpios, como aqueles que serão julgados no fim dos tempos, no dia do juízo. Mas eu quero caminhar diante da Tua presença, segurando em Suas mãos, confiando que o Senhor há de me conduzir, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio aos desertos, mesmo em meio às lutas e às adversidades que enfrentamos, o Senhor vai me conduzir e dar a vitória. Eu quero confiar em Ti, Senhor, e entregar a minha vida inteiramente em Suas mãos. Entra no meu coração e me transforma. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou abrir a